Você foi se inscrever na IFRJ e não sabe qual grupo escolher? Vamos lá que eu vou te mostrar aqui o que significa cada grupo e você não vai ter dúvida nenhuma de qual grupo escolher para o seu filho ou para você mesmo. Eu me chamo professor Damasceno e hoje eu vou te ajudar com isso aí. Então vamos lá. Você viu que em algum momento da inscrição tem a parte dos grupos, né? Vamos ver o que significa cada coisa. Grupo 1, estudantes de escola pública com renda familiar igual ou inferior a um salário e meio mínimos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com deficiência. Grupo 2, escola pública, que se autodeclarem pretos, pardos ou indígenas e que não sejam pessoas com deficiência. Então, olha só. No grupo 1, você tem que ser todos esses que foram citados ao mesmo tempo, né? Negros, pardos e indígenas, ou indígenas no caso, né? E com deficiência. Então, essas raças, mais a parte da deficiência. Grupo 2, estudante de escola pública com renda familiar igual ou inferior a 1,5 salários mínimos, que não tenham deficiência, né? Que sejam autodeclarados dessa maneira. Estudantes de escola pública com renda familiar ou inferior a 1,5 salários mínimos, que não se autodeclarem nananana, e que sejam pessoas com deficiências. Ou seja, o primeiro é estudante de escola pública, a renda tem que ser menor do que um salário e meio, e sejam negros, ou pardos ou indígenas, e também com deficiência. Tem que ter todos esses critérios. O segundo não, o segundo é escola pública, renda inferior a um salário e meio, que sejam negros, mas que não tenham deficiência. 3. Estudantes de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo nananana, e que sejam com deficiência. Ou seja, o grupo 3 tem que ser de escola pública, a renda familiar tem que ser inferior a um salário mínimo e meio, mas não são autodeclarados negros, pardos ou indígenas, mas possuem deficiência. Então, deficiência, escola pública e salário mínimo e meio. Grupo 4, estudantes de escola pública com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo, que não serão. Ou seja, o grupo 4 é para quem é de escola pública e tem a renda familiar igual ou inferior a 1,5 salários mínimos. Grupo 5, estudante de escola pública com renda familiar superior. Tá, então o grupo 5 é só de escola pública, que se autodeclaram negros, pardos ou indígenas e que tenham deficiência, tá? Sem a parte do salário mínimo, do salário do um salário mínimo e meio. Grupo 6, escola pública, que se autodeclaram pardos, negros ou indígenas e sem deficiência. Então, grupo 6, se você for de escola pública, e se for ou negro, ou pardo, ou indígena. Grupo 7, escola pública, que não se autodeclaram, nananã, ou seja, escola pública e com deficiência apenas. Grupo 8, escola pública, mas sem mais nada, só escola pública. Tenho estudado a escola pública. E o grupo 9 é a ampla concorrência, o candidato que não estudou em escola pública, tá bom? Do grupo 8 para cima, né, para baixo no caso, né, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, são os que fizeram escola pública. São esses que têm direito. Aqui tem até um quadro, né, sobre a reserva de vagas. Aqui, escola pública. Ó, G9 é a escola pública. Aí aqui ele colocou, ó. Aliás, G9 é a escola particular, é ampla concorrência. Aí de escola pública, você pode ter a renda menor que 1,5 e a renda maior que 1,5. Se for menor que 1,5, aí você vê aqui, ó. Mas eu acho que aqui já está bem explicadinho, né? Antes de ir para o final, eu quero dizer que se você vai fazer o concurso da IFRJ, o Pedro II, o Cefet, o Paitec, tem um preparatório online brabo demais, o pré-técnico brabo. Cara, é um pré-técnico, é um curso de português e matemática voltado para aprovação desses concursos. Ainda dá tempo de estudar e se preparar para esses concursos. E assim, esse curso, eu vou falar só um pouquinho antes de ir para o final, tá? Então aguentem um pouquinho. Esse curso é de português e matemática e redação. São aulas ao vivo
e que ficam gravadas. Então, cada aula ao vivo fica gravada e você pode assistir depois. Ou caso você entre agora no curso, você vai poder assistir às aulas que já foram gravadas. E, ao mesmo tempo, você também vai ter direito às aulas ao vivo. Então, você vai ter aula ao vivo, como se fosse lá na sala de aula, só que na sua casa. E aí você vai estudar, vai fazer perguntas ao vivo. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas se eu entrar agora, se o meu filho entrar agora, ele vai estar muito atrasado. Mas aí que tá. De qualquer maneira, ele vai ter que ver esse conteúdo todo. Não tem jeito, não tem escapatória. Ele vai ter que ver esse conteúdo todo. Qual é a diferença? Ele vai poder assistir todos os vídeos e vai poder tirar dúvidas comigo. Então, se ele tiver alguma dúvida lá atrás, ele pode vir aqui e tirar comigo. No caso, tem um grupo VIP, que é um grupo próprio para tirar dúvidas e enviar os links das aulas ao vivo. E também, enfim, tem várias maneiras dele tirar dúvida. Ele não vai ficar desassistido com toda certeza. E em todas as aulas eu tenho o conteúdo com exercícios, tenho material teórico, tenho material com anotações. Além disso, tem simulados, também tem as provas anteriores, enfim, tem muita coisa. E assim, o valor é de apenas R$ 49,90 mensais. Lembrando que nesse mês agora, de agosto, eu vou estar encerrando as vagas. Depois do dia 31 de agosto, não vai ter mais vagas para esse curso. O valor está muito em conta, R$ 49,90 por mês, até você ser aprovado, até, no caso, até o seu concurso. E é isso. Não tem pegadinha nem nada. Ah, professor, passou o meu concurso, eu não quero pagar mais. Beleza. É isso. Não precisa pagar mais, entendeu? Mas é isso. Continuando aqui então. Só para deixar bem claro aqui, ó. Lembrando, né, só alguns avisos aqui, que o concurso, a prova, né, ela é de português, ó. Serão avaliados os conhecimentos de língua portuguesa e matemática. Então é português e matemática a prova. Não tem para onde correr, vai ter que estudar, beleza? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Caso você ainda tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Curta, compartilhe demais esse vídeo para ajudar também outras pessoas que tiveram dúvidas nessa parte de grupo. Tá certo? Então, é isso. Valeu, seu brabo. Espero ter você no Pré-Técnico Brabo. Até. Um abraço.